diante do mal, nada mais faz do que novamente crucificar a nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Pilatos lavou as mãos e entregou o nosso Senhor nas mãos dos maus para não ofendê-los. E quem age dessa forma hoje, seja ministro, seja fiel, age como um Pilatos que lava as mãos, deixando Cristo ser novamente crucificado, porque tem pena daqueles que condenam a Deus. E nós vivemos no mundo, nos dias de hoje, um mundo conturbado. Nós vivemos a maior crise religiosa que já houve em todos os séculos. E nós temos duas opções. Ou nós aceitamos a esse Cristo gladífero, como diz o Apocalipse, Cristo gladífero que vem trazendo divisão, separando o joio do trigo, porque assim será a colheita nos últimos tempos, diz a Sagrada Escritura. Deus separará os bons de um lado e os maus do outro. E assim nós cremos. Por que nós nos esforçamos para praticar a virtude? Por que nós nos esforçamos para sermos bons? Porque nós sabemos que Deus deseja que nós o amemos. Prática do primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, é o primeiro. Nós sabemos que Deus isso deseja para que nós possamos servi-lo nessa terra e depois gozar de sua presença na eternidade. Está no catecismo isso. É o catecismo da igreja que nunca muda. Os ventos do mundo mudam. Muitas doutrinas erradas mudam nesse mundo. E são pregadas muitas vezes por pessoas que deveriam ensinar outras verdades, não mentiras. Mas a lei de Deus não muda. O evangelho de Deus não muda. Ou nós aceitamos Cristo como Ele é, como Ele foi pregado no evangelho, ou então nós pregamos um outro evangelho que não é de Cristo. Se nós queremos realmente seguir a Cristo, preguemos aquilo que Ele ensina. No momento em que Ele esteve presente entre nós, 4 narrações, 4 evangelistas, apenas um evangelho, porque quem escreveu foi o Divino Espírito Santo. Esse evangelho de Cristo é imutável. Ou nós pregamos aquilo que Cristo nos ensinou, ou nós então não teremos comunhão com a igreja de Cristo. E isso os arautos do evangelho aprenderam de Monsenhor João, nosso fundador. Quantas vezes Monsenhor João fez homilias e mais homilias longas às vezes. Ele sempre se preocupou pela formação dos arautos do evangelho. E aqueles que têm contato conosco, aqueles que têm contato com os arautos do evangelho, que participam das missas, dos retiros, das conferências, das pregações, muitas vezes dizem: nossa, que bom ouvir um padre ensinar as verdades dessa forma. E todos sempre ouvirão: isso não é nosso, mas é de nosso fundador. Porque se não fosse Monsenhor João que tivesse nos formado, nós não seríamos nada. Nós não ensinaríamos um evangelho de Cristo. Não ensinaríamos o evangelho que a igreja sempre pregou. Mas como Ele nos deu essa lei viva, porque Ele viveu esses evangelhos que Ele sempre nos ensinou, os arautos continuam ensinando, continuam ajudando as almas, continuam transformando as almas. E nós vemos aqueles que acompanham as homilias dos padres arautos, aqueles que acompanham os ensinamentos que nós transmitimos, podem encontrar tudo isso naqueles livros que Monsenhor João publicou, inéditos sobre os evangelhos, publicado em Roma, no Vaticano, na Editrice Vaticana. Ali temos, na Santa Sé, nós encontramos os livros de Monsenhor João ensinando a verdadeira doutrina de Cristo, o verdadeiro evangelho. E no dia de hoje, em que nós vemos que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele veio trazendo divisão entre bons e maus, para salvar os bons e procurar de todas as formas converter os maus, mostrando que estão nos maus caminhos, nós vemos Nossa Senhora, nesse dia da Assunção, nesse dia que ela sobe aos céus, nós vemos que Nossa Senhora, ela, no Apocalipse, aqui representada pela mulher, que é perseguida pelo dragão. Por quê? Porque o dragão, a antiga serpente, persegue a mulher, persegue a virgem, porque nós vemos no proto-evangelho, nós vemos no Gênesis, chamado proto-evangelho, aquele trecho da Escritura que já mostra o evangelho que viria no futuro. Mostra que a mulher
esmagaria a cabeça da serpente. E Nossa Senhora é perseguida porque ela esmaga a cabeça de Satanás. Se querem compreender por que os bons são perseguidos, é muito simples, porque são da raça da Virgem. São filhos da Virgem, são o calcanhar da Virgem, que esmaga a raça de Satanás, que esmaga a raça da serpente, que esmaga a raça que o demônio colocou no mundo para a perdição dos homens. E às vezes essa serpente se disfarça, e se disfarça com disfarces bons, aparentemente bons, para morder com mais facilidade, para picar com mais facilidade, para enganar com mais facilidade, para perder com mais facilidade. Nós temos uma divisão no mundo, raça da Virgem e raça da serpente. O que nós desejamos ser? São Luís Maria Grignon de Montfort, no seu Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, um livro que depois de escrito, São Luís disse: eu vejo que o demônio atentará contra este livro. Eu vejo que esse livro será escondido. E o tratado foi escondido. Mais de 100 anos. Depois foi encontrado num baú. Por obra de Satanás tinha sido escondido. Esse livro que trazia doçuras da eternidade para que na terra nós pudéssemos ter a verdadeira devoção à Santíssima Virgem, para que pudéssemos nos consagrar, como fazem os arautos do Evangelho, que já por inspiração do professor Plínio Correia de Oliveira, difundiram por todo o Brasil e pelo mundo, por tantos lugares, essa devoção a Nossa Senhora, essa consagração a Nossa Senhora, segundo o método de São Luís Maria Grignon de Montfort. O próprio Papa São João Paulo II consagrou-se, segundo esse método de São Luís Maria Grignon de Montfort. São Luís, em seu tratado, entre o número 30 e 40 de seu tratado, da numeração do livro, ele trata dos eleitos que são gerados da união entre Nossa Senhora e o Divino Espírito Santo. São os filhos puros, são os filhos castos, são os filhos virginais, nascidos desta casta núpcia entre o Divino Espírito Santo e Nossa Senhora. São os eleitos que, vindo ao mundo, são a palavra de Deus viva no mundo. São aqueles que enfrentam o mal, como os antigos cavaleiros enfrentavam exércitos portando suas armas. Mas as armas dos bons não precisam ser espadas, lanças, alabardas, escudos. Não! Nós temos, como sempre nos dizia Dr. Plínio, nós temos o gládio da palavra, que divide mais do que qualquer espada. Nós temos o gládio da palavra, que é a própria verdade de fé posta em vida, posta em prática. Porque se os padres arautos ensinassem, mas não vivessem, seriam sepulcros caiados, por fora brancos, por dentro apodrecidos, por fora bela viola, por dentro pão bolorento, como tantas vezes encontramos, infelizmente, em lugares que deveriam pregar a verdade. Por fora bela viola, por dentro pão bolorento. São sepulcros caiados condenados por nosso Senhor Jesus Cristo. São os fariseus que ele condenava, que pregavam a lei, mas não viviam. Colocavam um jugo da lei nos ombros daqueles que deveriam seguir a lei, mas depois eles não viviam. São aqueles que o profeta Ezequiel viu em uma visão no templo. Durante o dia ofereciam culto a Deus no templo. Durante a noite, nos subterrâneos do templo, adoravam a Satanás com cultos satânicos. Como era possível? Eram ministros, eram sacerdotes que no Antigo Testamento se apresentavam como homens da lei. Moisés, nosso pai, nos ensinou. E durante a noite adoravam o verdadeiro pai deles, que era Satanás. Aquele que diz algo, mas não vive aquilo que prega, durante o dia diz a Deus, meu pai. Durante a noite apunhala a Deus, adorando a Satanás por seu pai. A Virgem Santíssima, que no Apocalipse, no dia de hoje, é perseguida pela antiga serpente, que é o dragão, ela foge porque está para gerar um filho. Ela dá à luz a um filho e ela foge para o deserto, para o recolhimento, para proteger o seu filho. Quem é esse filho? Esse filho são os homens providenciais, são os eleitos que Deus escolhe nesse mundo, para guiarem os homens
no caminho que realmente Deus deseja. Diz o Evangelho: virão muitos em meu nome e dirão: Cristo está aqui, Cristo está ali. Não acrediteis nesses homens. Muitos terão a Cristo nos lábios, mas o apunhalarão em seu coração. A Virgem Santíssima protege seu filho. Ela protege esses eleitos, segundo diz São Luís Maria Grão Montfort, gerados entre a casta união do Divino Espírito Santo e ela, a Virgem Santíssima. São os eleitos que são homens que vêm a este mundo, são profetas, são pessoas escolhidas para mostrar aos homens o verdadeiro caminho. E nesse caso nós encontramos tantos fundadores de ordem religiosa, que recebem o verdadeiro carisma do Espírito Santo, que trazem uma verdade de fé, que transforma a vida de alguns, e esses alguns transformam a vida de outros. Nós encontramos quem? São Francisco de Assis, São Domingos de Gusmão, Santo Inácio de Loyola, tantos outros fundadores, o próprio São Luís Maria Grão Montfort, fundador, São João Bosco. E entre o século XX, já passando para o XXI, nós temos dois homens muito especiais. Nós temos a voz de Cristo para o século XX, como disse Monsenhor João em seu livro, que foi publicado pela Editrice Vaticana. Ele dizia que Dr. Plínio era a voz de Cristo para o século XX. Dr. Plínio veio alertando, ele veio dizendo que Nossa Senhora prometeu em Fátima: virá castigo, a humanidade será conturbada, será chacoalhada, mas por fim meu imaculado coração triunfará. Muitos riram dele, mas talvez no final chorem. Muitos zombaram de Dr. Plínio, muitos perseguem e zombam de Monsenhor João, mas nós sabemos que no final os maus que hoje riem, amanhã haverão de chorar. No dia de hoje, dia da Assunção, dia de glória, Nossa Senhora sobe. Ela passa por uma dormição, é retirada desse mundo. Ela sobe, mas ela prepara a vitória da Igreja durante os séculos. Ela prepara a vitória de Cristo, que se deu através de muitas lutas. Nossa Senhora foi muito perseguida durante a história. Nos dias de hoje, Nossa Senhora ainda é perseguida em seus filhos fiéis, que querem fazer com que sua voz seja um eco que se espalhe por todo o mundo. Dr. Plínio dizia em certa ocasião: eu não sou, eu não quero ser, senão um eco dos sinos que trazem a voz da Igreja. Nós que estamos aqui somos o eco desse sino, que leva a palavra de Cristo, a palavra de Nossa Senhora, o verdadeiro Evangelho de Cristo por todo o mundo, para a conversão das almas e salvação dos pecadores, como Nossa Senhora pediu em Fátima. No dia de hoje, dia da Assunção, vamos então pedir a Nossa Senhora que nos dê a graça de termos nossa alma preparada para nesse mundo conturbado, sermos até perseguidos, mas combatermos e por fim triunfarmos por amor a Nossa Senhora. E eu termino essas palavras que já se alongam, mas é um filho que, entusiasmado por seu próprio pai, que no dia de hoje faz aniversário, Monsenhor João, desejava fazer uma homenagem a ele calorosa. Esse nosso pai, Monsenhor João, tantas pessoas falam mal dele, e caluniam daqui, caluniam de lá, como tantas vezes fizeram com tantos outros. São Francisco de Assis foi caluniado, São Domingos de Gusmão, São João Bosco, chamaram ele de louco. Nós sabemos que Monsenhor João é um homem de Deus enviado a este mundo. E uma prova disso é como o perseguem. Porque se realmente o perseguem, é porque ele é um homem de Deus. Monsenhor João nos trouxe maravilhas. Basta ver aquilo que nós encontramos nas igrejas, em tantas coisas que os arautos têm feito. E hoje nós agradecemos a esse nosso pai e agradecemos ao seu pai espiritual, Dr. Plínio, que nos deu a Monsenhor João como presente. Convido a todos que aqui estão, que rezemos por ele no dia de hoje, coloquemos nossas intenções por ele durante o ofertório, e a todos aqueles que nos acompanham no canal Arautos, que coloquem suas intenções por Monsenhor João, coloquem um agradecimento a ele, por nesse dia de hoje, tudo que ele fez por nós, pela Santa Igreja, coloquem um agradecimento ao Dr. Plínio, que nos deu Monsenhor João como presente a nós, Arautos, e à Santa Igreja. Vamos então agora prosseguir nossa missa em espírito de ação de graças. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
professemos a nossa